pessoas, bom dia! Então vamos lá para a nossa live 17 de acolhimento emocional. Quanta coisa já vivemos até aqui, não é mesmo? As lives de acolhimento emocional acontecem toda terça-feira ao vivo aqui no Instagram e a gravação fica disponível aqui no YouTube. Então, se você está vendo agora no YouTube, já se inscreve no canal para não perder nenhuma gravação das lives. Deixa seu like pro Instagram entregar agora ao vivo e também deixa seu like se você tá vendo gravado pro YouTube ver que esse vídeo ele é importante entregar para mais pessoas. Seja bem-vinda, Mariana, Gabi, Thaís. Hoje a gente vai falar sobre o desafio de mudar, né? Desafio da mudança. A gente tá fazendo essas lives muito na vibe da jornada do autoconhecimento, pensando em temas relacionados ao processo de autoconhecimento. E quando a gente busca autoconhecimento, uma das coisas que a gente faz, ou que a gente percebe que precisa fazer, é mudar. Porque existem coisas na nossa vida que estão gerando sofrimento, hábitos que estão sendo nocivos pra gente, que tem gerado adoecimento. Então, no processo de autoconhecimento, a gente tem que lidar com esse desafio de mudar. E aí, às vezes, a gente percebe que precisa mudar, mas a gente não sabe por onde começar, qual o caminho para correr. Hoje a gente vai usar como inspiração o filme Comer, Amar e Rezar. É um filme que normalmente eu indico principalmente para as minhas pacientes, no processo de autoconhecimento delas, no processo terapêutico. O filme Comer, Amar e Rezar, ele é baseado na biografia de uma jornalista, numa autobiografia, vamos assim dizer. E a Liz, que é a personagem principal, ela vai tendo alguns insights ali, né, da vida dela. E a gente consegue aprender muita coisa ali, tirar muitos insights legais da história dela. E vamos falar disso hoje também. Karina, seja muito bem-vinda. Para começar, eu separei alguns textos. Eu gosto de poesia, vocês sabem. E as poesias, existem muitas poesias, muitos textos sobre mudança, transformação na vida. E eu trouxe alguns. O primeiro que eu trouxe é da autora Cecília Meirelles. Eu gosto dos autores brasileiros. Eu gosto da poesia, tipo, de qualquer autor, enfim. Mas eu gosto muito dos brasileiros também. Então eu decidi hoje só trazer brasileiro, tá? Então a gente vai começar com a Cecília Meirelles, que era uma poetisa brasileira que ela tinha o diagnóstico de depressão crônica. O que é depressão crônica, Manu? É uma depressão que a pessoa vai ter ao longo da vida inteira. Ela vai fazer tratamentos, ela vai ter uma instabilidade assim no humor, mas ela sempre vai estar lidando com sintomas depressivos ao longo da história da vida dela. E aí a Andressa chegou, seja bem-vinda, Andressa. E a Cecília Meirelles, ela diz: em busca de novos horizontes, caminho pelas estradas da vida. O vento da mudança sopra forte. O que eu gosto desse trecho é que ela tá andando pela vida. E aí o vento da mudança vem e sopra forte. Ou seja, não tem como negar esse vento me pedindo mudança. O vento da mudança sopra forte, levando-me além, rumo ao desconhecido. A cada passo, uma transformação, despertando em mim novas emoções. Como a água que molda a pedra, a mudança esculpe a minha essência. E assim sigo, sem medo do que virá, pois sei que na mudança encontro o meu caminho. E no eterno fluxo da vida descubro a verdadeira essência do destino. Gostei muito desse trecho. Ela traz muito essa ideia de que a mudança ela vai esculpindo, né, a nossa essência. Como a gente pisa no desconhecido, isso assusta de início. E como traz algumas emoções à tona, né? E muitas vezes o que gera desconforto pra gente é lidar com essas novas mudanças. Com essas mudanças e as novas emoções que a mudança provoca. Separei um outro, também legal pra gente ver.
que esse chama Mudança, do Carlos Drummond de Andrade. Na vida, tudo muda. Transforma-se o tempo, o rio corre incessante, levando consigo o passado. Não há como deter a correnteza, o movimento. A mudança é a lei da natureza, o destino traçado. Aqui, quando ele fala de não há como conter a correnteza, o movimento. Lembra muito aquela frase que eu sempre falo para vocês de que a vida é movimento. E se a vida ela está em movimento, não tem como a gente parar esse movimento. Só existe o fluir disso, né? Deixe-se levar pelo fluxo, sem resistência. Quero que vocês guardem essa palavra aí. Resistência. Aceite as mudanças como parte do viver, pois é na transformação que está a essência do eterno ciclo que nos faz renascer. Então a gente morre e renasce, morre e renasce. E tem uma outra autora também que eu gosto muito, que é a Adélia Prado. Ela tem textos muito profundos. Eu tenho um livro dela, assim, levei um tempo postergando para ler, e quando eu li eu me apaixonei pelas poesias, os poemas dela. Esse chama Mudança de Estação. O tempo muda, as estações se sucedem, o outono se despede e a primavera floresce. Assim é a vida, um constante virar de páginas. Cada mudança é uma nova chance que se oferece. Deixe que a mudança te renove, te inspire, assim como a natureza se reinventa a cada estação. Na mudança, encontramos a força para seguir e descobrimos que a vida é uma eterna transformação. Maravilhoso esse texto, né? Trechos maravilhosos. E aí eu quero começar com essa ideia da página em branco. Quando a gente sente ali algumas inquietações, começa a perceber que algumas coisas na nossa vida precisam mudar, a gente se vê diante de uma página em branco com muitas possibilidades. E aí, naturalmente, usando a base científica da neurociência, toda vez que o nosso cérebro ele tem acesso a vários estímulos ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho muitas possibilidades do que fazer, eu vou paralisar. Porque vai gerar uma fadiga em mim, um cansaço dessa coisa da tomada de decisão. E aí, qual vai ser a minha tendência natural? Quem adivinha qual que é a tendência natural? Eu continuar naquilo que é comum, que é confortável, que eu já sei que é bom, que eu já sei que eu sei lidar. Então, eu não vou buscar uma coisa nova. Eu vou continuar entrando em contato com aquilo que já é comum para mim, que já é costumeiro para mim. Então, por isso que às vezes você fala assim, nossa, mano, eu tenho tantas opções e tal, tantas ideias e nada sai da minha cabeça. Parece que nada anda, parece que nada flui. Por que que? Porque tem muitas possibilidades. Um outro exemplo do dia a dia de como esse mecanismo, assim, ele funciona, é quando a gente vai assistir um filme e aí abre uma plataforma de streaming, lá Netflix ou Amazon Prime, enfim, abre. E aí lá tem aquela infinidade de opções. Você pode assistir um drama, você pode assistir um filme de ação, você pode assistir um romance, você pode acompanhar uma série. E aí você fica ali, às vezes a gente passa mais tempo tentando escolher o que vai assistir do que escolhendo algo de fato, do que assistindo de fato. E aí a tendência é a gente ir lá e assistir uma série que a gente já assistiu alguma vez e repetindo aquele episódio, ou repetir um filme que a gente já viu e a gente já sabe que é bom, do que ter que ir lá experimentar uma coisa nova. E aí, quando a gente pensa, tá, Manu, tô insatisfeita com a minha vida, tô me sentindo confusa e eu sinto que eu preciso mudar algo na minha vida. Mas eu não sei o que eu vou mudar de início, eu não sei que mudança que eu vou fazer. A pergunta que a gente tem que se fazer quando tá se sentindo confusa é qual o seu sonho? Qual o seu sonho para agora, para os próximos 5 anos? Como você quer se ver nos próximos 5 anos? A gente está agora em 2024. O que você quer realizar
até 2029? Essa é uma reflexão importante. A gente tem que ser guiado por sonhos, por metas, por objetivos. E, Manu, como que eu vou saber que sonho? Porque eu tenho a sensação que eu nem sonho mais. Aconteceu tanta coisa na minha vida, eu fui bloqueada por tantas coisas, que eu acho que eu nem sonho mais. E aí eu quero que você se pergunte, quem você quer se tornar? É aí que tá o segredo. Porque os nossos sonhos não são necessariamente, porque assim, por a gente estar muito conectado com as coisas de mercado, propaganda e tal, parece que sonho tá ligado a um bem de consumo. Então, meu sonho é ter um carro, meu sonho é ter uma casa. E tá tudo bem você ter sonhos de bem de consumo. Só que esse não é o único foco. O foco, a essência do sonho é quem eu quero me tornar. Quem eu quero ser. Então, eu quero que você reflita sobre isso. A mensagem principal dessa live sobre mudança, como lidar com confusão na vida é quem eu quero ser. Quem eu quero me tornar. Qual que é meu sonho? Antes de responder os comentários, eu vou trazer o exemplo do filme, né? A gente vai falar aqui do filme Comer, Amar e Rezar. Essa história, ela passa pelo comer, né? Que a Liz, ela tinha uma questão ali com a compulsão alimentar, uma tendência a comer muito. E ao mesmo tempo esse desejo por experimentar novas comidas, provar novos pratos. Isso é uma coisa que eu acho legal. Então tem os aspectos positivos da alimentação e os desafios da Liz com a alimentação. Tem o amar, que são os desafios dela ao longo dos relacionamentos, né, que ela tem ali na história. E o rezar, que é a relação dela com a espiritualidade. A gente vai abordar esses 3 temas hoje. E aí, quando a gente pensa assim, tô insatisfeita, tô confusa, quem eu quero me tornar? A gente já começa o filme com a Liz ali tendo uma inquietação com o casamento dela. Era um relacionamento saudável. Você vê assim nas cenas, não tem cenas de filme do marido dela sendo grosseiro com ela, traindo ou tendo algum tipo de violência com ela. A gente não vê que não é um relacionamento tóxico, disfuncional. Mas ela não tá se identificando com aquela relação. Parece que ela não tá sendo ela ali, ela não tá se percebendo. E aí tem uma cena em que ela abre, né, nesse processo de pensar em sair da relação e se reencontrar, ela vai debaixo da cama dela tem uma caixa, ela abre essa caixa e lá tem vários mapas, roteiros de viagens que ela queria fazer, países que ela queria conhecer, que tava ali guardados naquela caixinha, a caixinha dos sonhos, guardada debaixo da cama. E aí, quando ela decide se divorciar, ela recupera essa caixa. Então, o que a Liz faz ali? Ela faz uma reconexão com os sonhos dela. Então, quando ela entra em contato com aquela caixa, ela fala, caraca, é isso que eu quero fazer. É essa pessoa que eu quero ser. Pra ela, na história de vida dela, é o que faz sentido pra ela ali. Ela faz essa reconexão. Vamos ver aqui o comentário da Mariana. Eu sou resistente a qualquer coisa nova. Esse exemplo do filme me descreve porque eu sempre me pego fazendo isso. E apesar de me incomodar, não consigo assistir algo novo. Estranho. Então, olha que legal. O conteúdo da live de hoje já tá provocando uma reflexão nela ali. Manu, por que você começou a live com poesia, com poema? Porque existem conteúdos psicológicos que a gente não vai encontrar respostas em textos técnicos, científicos. Existem questões da alma, expressão de sentimentos, que a gente só vai se conectar com a arte. Então, o filme é uma forma de arte, a poesia é uma forma de arte. Então, às vezes, você não tá conseguindo descrever o que você tá sentindo ou pensando, mas aí quando você lê uma poesia, quando você vê um filme, você fala, caraca, é isso. Por isso que é muito importante, nesse processo, a gente ter papel e caneta. É importante a gente ter um caderno de autoconhecimento. Eu vou bater na tecla do caderno de autoconhecimento muitas e muitas vezes com vocês. Por quê, Manu? Não só porque é um hábito que eu adquiri e super funcionou no meu processo terapêutico, mas é algo que a gente tem validação científica. Se você for pesquisar sobre a importância da escrita para a saúde mental, você vai encontrar vários textos falando da importância da escrita terapêutica. Então, a escrita terapêutica permite a gente expressar emoções em cenários que às vezes a gente se sente
ameaçado. Existem estudos que falam de pessoas que sofreram abuso sexual e não conseguem verbalizar essa experiência. Porque, sei lá, porque o abusador foi alguém da família. Mas ao escrever num caderno, ter o seu registro ali, a pessoa consegue expressar esse sentimento, esse desconforto e organizar melhor essa narrativa do que ela viveu. Mulheres que vivem relacionamentos abusivos e que percebem que não tem espaço de escuta na relação, que não podem se expressar. A escrita terapêutica é uma ótima estratégia terapêutica para essa mulher. Por mais que ela ainda não esteja fazendo terapia. Por quê? Porque ela vai organizar o pensamento dela, vai registrar ali as coisas que acontecem na relação, que ela se sente violada, que ela se sente humilhada, o quanto que isso tem influenciado na forma como ela pensa sobre si mesma, como ela se vê, como ela se percebe. Então, a escrita terapêutica tem um papel muito importante. Então, quando você estiver confusa, enfrentando o desafio de mudar, sentindo que a vida tá te chamando para tomar uma posição e você tá meio perdida, escreve. Vai escrevendo e deixa as coisas fluírem, deixa as coisas saírem de você. A escrita, ela promove duas coisas. A clareza de pensamento. Então, se eu tô confusa, eu percebo que eu tenho muitas possibilidades, eu posso, seja possibilidades para relacionamento, seja possibilidades para a vida profissional. Quando eu vou escrevendo, eu vou tendo mais clareza do que eu me identifico, o que não me identifico. Lembrando que a bússola principal é quem eu quero me tornar. E aí, conforme eu vou escrevendo, eu vou tendo clareza para saber se eu estou tomando decisões que me levam para esse lugar de quem eu quero me tornar. E eu vou tendo leveza, por quê? Porque eu vou me encontrando. Toda vez que uma pessoa ela vai se encontrando, ela vai se sentindo mais autêntica nas decisões, nos posicionamentos dela na vida, ela vai sentindo uma leveza. A ansiedade, a tensão, o estresse está relacionado com uma falta de leveza, que consequentemente tem a ver com uma falta de clareza e não está se sentindo autêntico na vida que você está levando. Certo? E aí, uma coisa que a gente tem que pensar nesse processo de mudar é o que te aproxima do seu sonho. Então, agora que eu já sei quem eu quero me tornar e que sonho que eu tenho para mim, para os próximos 5 anos, eu vou ter que tomar decisões que me aproximam desse sonho. Vou dar um exemplo. Eu queria muito trabalhar com mulheres e fazer um trabalho de acolhimento emocional com mulheres, ajudar as mulheres a lidarem com as emoções, a treinar habilidades de inteligência emocional. Era isso que eu queria fazer. Só que para me tornar essa pessoa que é acolhedora, que é referência no cuidado com mulheres, que trabalha com grupos de mulheres, eu precisava desenvolver algumas competências e algumas habilidades que me aproximavam desse sonho. O primeiro grande desafio era lidar com as minhas próprias demandas emocionais, por exemplo, que me bloqueavam de gravar vídeo, de me expressar na internet. Porque parecia algo errado, eu me sentia envergonhada, eu tinha muitas travas em relação a isso. Então, eu tive que começar a fazer coisas que me aproximavam desse sonho. E o que queria dizer? Que tipo de coisa eu tinha que fazer para me aproximar desse sonho? Enfrentar esses medos. E aí, a gente vai ter, no processo de mudança e conexão com esse sonho, vai aparecer um negócio que é outra palavra que eu quero que vocês memorizem. A gente falou resistência. Agora eu quero que vocês memorizem a palavra distração. Como eu queria ter aprendido isso lá atrás. Toda vez que você vai para um projeto, para uma mudança na vida, uma construção de um novo hábito, haverão distrações. E essas distrações podem ser relacionamentos amorosos, podem ser a alimentação, pode ser a forma como você pratica a religião. Tudo isso pode ser uma forma de distração. Vou dar um exemplo com base no filme. Para quem não assistiu o filme vai ficar um pouco mais difícil, mas aí depois você assiste o filme e volta na live que vai fazer muito sentido. A Liz, então, ela sai desse casamento, né? Finaliza essa relação. E aí, por ela ser a escritora, ela escreve uma peça e um dia ela vai assistir um episódio da peça lá que ela gravou, uma apresentação da peça, ela vai assistir
e ela vai se apaixona por um dos atores e ela inicia um novo relacionamento. E ela super se conecta com essa pessoa, vivem uma paixão, ela vai morar com esse cara. E aí, ele é extremamente conectado com o hinduísmo, ela também tem uma vontade de visitar a Índia e tudo mais, na verdade, de ir pra Bali, né, na verdade. E ela tem esse desejo de mergulhar ali naquela religião dele e viver aquilo, e eles começam a meditar juntos e vivem aquela experiência. E até que um dia ela vai para um jantar na casa da amiga, né? A amiga com o marido e o filho, e ela vai com o namorado. E aí, o marido da amiga dela diz uma frase para ela que ressoa ali na mente dela, que ele fala assim: nossa, quando você estava no seu primeiro relacionamento, vocês super combinavam, vocês eram super conectados, você se parecia muito com ele. Agora que você tá nesse relacionamento, você tá super conectada, você super se parece com ele. O que estava acontecendo? Os relacionamentos, para Liz, eles eram formas de distração. Porque quando ela se relacionava com alguém, ela esquecia completamente quem ela era, vivia a realidade daquela pessoa, os sonhos daquela pessoa, as vontades daquela pessoa, e ela esquecia dos sonhos e projetos dela. Então, para ela, os relacionamentos eram distrações. A comida, para ela, em muitos momentos, era usada como distração. Exemplo, pessoas que querem emagrecer e a relação com carboidrato. Se você quer emagrecer, você vai ter que reduzir a quantidade de carboidrato. Não vai ficar sem consumir, mas você vai ter que reduzir. Você vai precisar de um acompanhamento nutricional para te ajudar com isso. E o consumo excessivo de carboidratos, os pães, os bolos, não vai te ajudar com esse objetivo. Então, sempre que você estiver num processo de mudança, vai haver distrações. E às vezes, você está se sentindo confusa agora e meio perdida, não é nem porque você não tem um sonho ou porque você não sabe quem você quer se tornar. Às vezes, você já tem clareza sobre isso, só que você está imersa em alguma distração. E aí, a gente sempre vai ter coisas que vão distrair a gente. Mas cabe a gente estar atenta, para quando perceber que está tendo um comportamento que ele está sendo uma distração, a gente fazer essa mudança na vida. E aí, mais uma vez, vai exigir a coragem de mudar, de deixar essa distração. Uma coisa que fez com que a Alice lidasse com essa distração foi ir para a ação. Então, a gente vence o medo de mudar, a gente desenvolve coragem para mudar quando a gente vai para a ação. Então, o que ela começou a fazer? Ela começou a viajar de fato. Então, ela finalizou aquele relacionamento e ela foi viajar. Ela foi estudar o italiano que ela queria, foi aprender a nova língua. Ela queria meditar, mas no começo era um desafio para ela, ela não conseguia se concentrar. Então, ela foi treinar a meditação até conseguir. Uma coisa que eu atendo muitos casos, né, de ansiedade e estresse, por eu trabalhar exatamente com treino de autocompaixão, mente mais tranquila. Então, as pessoas que acabam se conectando mais comigo são pessoas que estão com a mente muito agitada e precisam ter uma mente mais acolhedora, reduzir o perfeccionismo, né? E uma das práticas que a gente treina em terapia para aliviar a tensão é o exercício de respiração, que é respirar direito, porque a pessoa ansiosa ela tem uma respiração superficial, que é aquela respiração mais desesperada, né? Porque ela tá em estado de desespero, de alerta, de preocupação. E aí a pessoa assim, a resposta, mano, eu não consigo, não vai dar certo, eu não vou conseguir, isso não funciona para mim. Mas é um treino. Se você não treinar, você não vai desenvolver essas habilidades. Então, é importante treinar o exercício de respiração, a meditação, a autocompaixão, tudo aquilo que é importante para o nosso desenvolvimento pessoal, que são hábitos saudáveis, eles são treináveis e a gente precisa treinar eles para ter qualidade de vida. E aí, pensando nesse tema da resistência, que foi a primeira palavra que a gente conversou aqui, a gente precisa mudar para viver uma nova vida.
Quem é muito resistente vai estar sempre reclamando dos mesmos problemas. Por quê? Porque não vai mudar de vida. Porque para mudar de vida eu preciso fazer mudanças. Então eu preciso vencer a resistência. Eu preciso ser mais flexível. Eu preciso me permitir viver algo novo. E quando a gente pensa aí, eu preciso viver uma nova vida, eu preciso escrever, eu preciso renascer, né, como a poesia falava, a gente pensa, então eu vou ter que descartar toda a minha história de vida até aqui. Tudo que eu vivi até aqui eu vou ter que descartar, né? Eu acho que esse é um dos principais desafios quando a gente vai acompanhar lives, aulas sobre o processo de mudança na vida, que muitos profissionais, eles sempre incentivam seguir o roteiro igualzinho da Alice. Então, você vai terminar um relacionamento e você vai abandonar sua carreira e não é assim. Não é que você vai abandonar toda a história que você construiu até aqui agora. Você vai observar quem você quer se tornar, qual o seu sonho, e vai construir novas narrativas mentais, novas ideias, novas crenças, e construir novos hábitos que te aproximam dessa mudança que você quer viver. Então, não quer dizer necessariamente que você vai ter que abandonar a sua história inteira, deixar tudo que você construiu até aqui para viver uma mudança. Você pode viver uma mudança com a história de vida que você tem até agora. O que você vai fazer é acrescentar novas coisas. É uma das conversas que eu já tive no chat com algumas seguidoras, que elas falam, Manu, eu tô incomodada com o meu estilo de vida, com a minha rotina, com algumas dinâmicas dentro do meu relacionamento, mas eu não acho que são coisas que são passíveis de término. Eu não acho que eu terminando o relacionamento eu vou me sentir melhor, que as coisas vão se resolver. E é uma coisa que a gente sempre conversa, que nem sempre a resposta tá no término da relação. Às vezes a resposta tá nessa coisa de reinventar. Porque às vezes o relacionamento ele pode ser uma distração, mas às vezes para ele deixar de ser uma distração, ele não precisa ser um término. Ele só precisa ser realinhado, né? E a gente realinha relacionamento como? Na comunicação, é conversando, é fazendo acordos, é mudando hábitos, às vezes mudando hábitos em casal. Porque às vezes você vai ter um hábito com o seu parceiro que esse hábito atrasa tanto a sua vida quanto a dele. E atrasa vocês de serem o casal que vocês gostariam de ser. Por isso que é importante também essa reflexão dentro da relação, porque às vezes a relação tá meio borocochô, mas por quê? Porque não tá tendo essa reflexão do que a gente quer ser como casal. Ao longo dos anos, a gente vai perdendo essa sensibilidade de pensar o que a gente quer ser como casal. Que lugares que a gente quer conhecer. Que isso é muito comum na fase do namoro, mas depois de um tempo isso vai se perdendo. Então, quem que a gente quer ser como casal? O que a gente quer viver? Quais são os nossos sonhos? E quais são os hábitos que a gente tem que são distrações, que afastam a gente desse lugar? E quais são os hábitos que a gente tem que construir para se aproximar disso? Então, uma outra possibilidade, além do término, é essa coisa de se eu percebo que é uma relação saudável, que vale a pena, que eu quero levar adiante, que eu tenho filhos com essa pessoa e eu quero continuar vivendo isso, então é trazer essa ideia do sonho para dentro da relação. Dessa construção do quem que a gente quer ser como casal. Que mais? Uma outra coisa legal que eu tinha muita dificuldade de lidar no começo dos meus estudos de desenvolvimento pessoal é que as pessoas ficavam falando assim, você tem que sair da zona de conforto. Eu ficava, gente, mas se é zona de conforto, se é um lugar confortável, por que a gente tem que sair? E aí eu aprendi um novo termo que agora faz mais sentido, que é a zona de omissão. Porque a zona de conforto nem sempre é um lugar confortável, acaba sendo um pouco confortável por ser um lugar conhecido, mas ela acaba sendo uma zona de omissão. Por quê? Porque a vida tá o tempo inteiro chamando a gente. Tem uma frase de um filósofo existencialista, eu não lembro quem era o filósofo, mas estudando filosofia existencialista na faculdade, eu lembro que tinha uma frase que era assim, a vida, a existência fala com a gente. Cara, e isso é muito real. A existência, ela fala com a gente. A vida, ela fala com a gente. Ela mostra os sinais. O que tá funcionando bem, o que não tá funcionando. O que a gente quer reinventar.
a gente tem intuição, só que às vezes a gente tá tão imerso no falatório das outras pessoas, em querendo agradar os outros, em querendo fazer o que os outros esperam da gente, que a gente não escuta a existência falando com a gente. Conheci como zona de acomodação. Também gostei desse termo. Zona de acomodação. Porque é bem esse lugar. Bem esse lugar. E a gente pode ficar nele durante um período. E uma coisa que eu quero que vocês também não façam é que às vezes quando a gente se percebe na zona de acomodação, vou usar esse termo aqui que a Karina colocou, a gente começa a ter um monte de pensamento autocrítico. Nossa, tem 3 anos que eu tô fazendo a mesma coisa. Nossa, tem 3 anos que parece que minha vida não anda. Esse pensamento autocrítico não vai te fazer andar. Você tem que entender, eu precisei desse momento. Eu tomei essa decisão, eu fiquei na zona de acomodação porque era a resposta comportamental, emocional, cognitiva que eu conseguia dar nesse momento. Era o que eu sustentei até aqui na vida. Agora que eu tenho consciência que eu tô na zona de acomodação e que eu não quero ficar aqui, é pensar o que eu posso fazer para sair daqui. E entender que é um processo. E aí, uma coisa assim, que gera sofrimento também, quando a gente sente a existência falando com a gente pra gente mudar alguma coisa na vida, é que toda mudança ela vai envolver o contato com uma pergunta que é: quem eu sou? E às vezes a gente não sabe mais quem a gente é. Porque a gente tá em conflito emocional e aí parece que a gente nem sabe mais quem a gente é. Quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui mesmo? Por que eu comecei tudo isso? E aí vem uma angústia pela falta de resposta. Vem uma coisa assim, tipo, tá, e agora? Quem eu sou? E o que vai ajudar você a responder essa pergunta de quem você é recordar as coisas que você gosta de fazer ao longo da sua história. Por mais que nesse momento você não esteja afim de nada daquilo. Eu queria muito, muito ter assistido essa live lá atrás. Eu ia ter muito mais facilidade em lidar com os desafios de mudar. Porque quando a vida me pedia uma mudança, era crises e crises de ansiedade. Porque eu tinha a sensação... Porque tenho até uma psicóloga junguiana que ela fala que a ansiedade é o sintoma da dificuldade de lidar com a vida. Porque a ansiedade, ela é aquela emoção de eu me sinto completamente inseguro e eu acho que eu não dou conta das coisas que a vida tá me exigindo. Eu tenho uma sensação de desamparo. E por que a gente sente esse desamparo? Porque a gente não tem essas orientações, esse passo a passo de que a pergunta principal é: quem você quer se tornar? Qual o seu sonho? Quem você é? E ir atrás dessas respostas. É só isso que você precisa. E entender que o que a vida trouxer até você, você vai dar conta. Porque só vem até a gente o que a gente dá conta. Se a gente não dá conta, não chega até a gente. Chega na vida de outra pessoa que vai dar conta. Então, a gente só vai mudar de lugar, a gente só vai sair da zona de acomodação, como a Karina falou, se a gente sentir uma inquietação, um incômodo. Eu tô acomodado aqui, mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que não dá pra negar mais que isso aqui tá desconfortável. Chega uma hora que não dá mais pra mim fugir do quem eu sonho ser. Não tem como mais eu esquecer. Fingir que aquela caixa ali de sonhos que tá guardada debaixo da cama, igual a Alice fazia, que ela não existe. Vai chegar uma hora que essa caixa vai vir à tona. Que eu preciso olhar pra ela. Uma outra fonte de distração pode ser a religião. Por quê, Manu? Porque a gente tem algumas crenças que não são saudáveis e não são espirituais. Elas não são conectadas com a nossa missão ou com aquilo que Deus separou pra gente viver. Exemplo. Que seja feita a vontade de Deus. Tudo que a gente faz ou coisas que foi a gente que tomou a decisão de fazer, a gente joga pra conta de Deus. Ai, que seja feita a vontade. Era a vontade de Deus. Será que foi a vontade de Deus mesmo ou foi as suas decisões? Ou foram as suas escolhas? Ou será que foi você que fez esse destino pra você?
Então tem muita coisa que a gente joga na conta da religião que não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a gente. Tem a ver com os nossos posicionamentos na vida. Cara, se eu tivesse aprendido isso anos atrás, quanto sofrimento eu teria me privado. Por ter uma mente tão resistente quanto a da Mariana, como ela citou, eu sempre me apegava a esses jargões religiosos, que muitas vezes não tem nem fundamentação bíblica, trazendo para a religião cristã. Estou trazendo o exemplo da religião cristã, mas em várias outras religiões as pessoas abraçam ideias populares, crenças populares que se circulam, que não tem uma base real naquela religião. Quando você vai se aprofundar no estudo da religião, não faz sentido. A Karina falando. Nesse processo de ansiedades, quando os pensamentos autocríticos me sequestram, eu tento me perguntar o que eu posso fazer no dia de hoje para chegar mais perto da pessoa que quero ser. Melhor insight, melhor reflexão. Porque o que a gente tem mesmo é o hoje. Não adianta a gente ficar se preocupando com o amanhã, com o depois. Hoje, o que eu posso fazer hoje por mim, por esse sonho, por essa meta, por isso que eu quero conquistar. Né? Ótimo insight. Por exemplo, usando o caso da Lisa ali de novo, do filme, né? A distração dela no segundo relacionamento foi também a religião, né? Querer viver as práticas religiosas ali, igualzinho o parceiro vivia e tal. Sendo que o que ela precisava era ir até baile, era viver a experiência de fato, era o que ela tinha vontade dentro dela, né? Mas as relações amorosas, por mais que elas, não tenham, eu vou aprofundar mais sobre relacionamento na próxima live. E que aí eu vou falar mais pro final do filme, assim, a gente vai continuar dentro desse filme, mas falando da parte final sobre relacionamentos, né? Mas todo relacionamento, ele tem uma função na nossa história. Se ele durou um mês, um ano, foi só uma paquera e a gente percebeu que não tinha nada a ver, mas rolou uma apaixonite ali. Todo relacionamento, ele faz parte da nossa história, ele tem uma função. Às vezes você vai se relacionar com alguém, você vai aprender uma habilidade, mas você vai perceber que essa pessoa não é uma pessoa para você casar e continuar com ela e seguir vida com ela ou viver anos com ela. Mas você vai aprender alguma coisa ali. Sobre você, sobre a vida, sobre novas habilidades. Então, todo relacionamento a gente aprende coisas boas e coisas desafiadoras sobre a gente, sobre relacionamento, sobre a vida. E agora nós vamos falar sobre a coragem, que é uma emoção essencial quando a vida pede uma mudança pra gente. Eu tô com a minha garganta pegando um pouquinho, por isso que minha voz tá meio esquisita. E eu tô precisando beber tanta água. Então vamos lá, falar de coragem. Primeira coisa, eu quero falar quatro passos, sabe? De coisas que incentivam a gente a ter mais coragem. Ou que estão completamente relacionados com atitudes de coragem, tá? 4, já anotem aí. A primeira, a vida é escrita por atitudes. Não foi o seu sonho, não foi a sua ideia, não foi o seu desejo que fez sua vida chegar até onde você chegou hoje. Foram seus comportamentos, as ações que você tomou, as coisas que você realmente fez. As pessoas que criaram grandes coisas no mundo não foram necessariamente as pessoas que tiveram as melhores ideias, mas foram as pessoas que pegaram as ideias dela e colocaram em prática. Então, o que faz a vida ser escrita é a atitude. É o que você vai lá e faz. Não é o que você sonha, não é o que você idealiza, não é o que você mentaliza, não é o que você sintoniza. É o que você vai lá e faz. Então, certas coisas não estão acontecendo na minha vida. Quais têm sido os seus comportamentos para que isso aconteça? Gente, é o que eu mais escuto. As pessoas falando, mas minha vida não muda, é sempre a mesma coisa. Mas não anda. Mas a pessoa não tá andando. Eu falo, criatura, se você não tá andando, se você não tá fazendo, a vida não vai fazer por você. Você não vai ficar sentada no sofá e as coisas vão acontecer. Não vai. É você que tem que ir lá. Eu quero falar uma coisa que eu tava pensando em trazer pra live de hoje, uma história pessoal.
eu tinha muito bloqueio com essa coisa Porque assim, quando você vai gravar conteúdo na internet, você não se... É como se você gravasse um vídeo no espelho. Porque, por exemplo, agora eu tô falando com todos vocês estão na casa de vocês e vocês estão me vendo. Mas eu não estou vendo vocês. Eu estou me vendo falando com vocês. Então, é um se olhar no espelho o tempo inteiro. Então, você precisa trabalhar isso em você. Beleza? Trabalhei isso. Aí aconteceu por um procedimento que eu fiz, sair no sol, eu queimei aqui a minha testa. E eu fiquei um bom tempo com uma mancha na testa. Eu gostava dessa mancha? Não gostava dela. Mas eu tinha que olhar pra ela toda vez que eu gravava um story, toda vez que eu fazia uma live. E pensa num desconforto. O que é que eu gerava? Gerava um desconfortozinho. Mas eu ficar olhando pra aquela manchinha ali na testa e ficar falando mal dela, ficar me criticando, ia fazer ela mudar? Não. Então eu fui lá e comecei a passar em dermatologista, comprar produtos e ver os produtos. Os produtos que a dermatologista passou, a única coisa que foi funcional foi o protetor solar. Agora, produtos que realmente clarearam a minha pele foi o que eu busquei por conta própria, vendo vídeos no YouTube, ouvindo dermatologistas na internet e testando os cremes, vendo os comentários de pessoas que usaram os cremes, o que funcionou, o que não funcionou, e até que eu encontrei o creme que clareou a minha pele e minha pele voltou a ser o que era. E o que eu quero dizer com isso? Eu desenvolvi uma habilidade, surgiu um problema ao longo do caminho, eu continuei fazendo o movimento, mesmo com aquilo me incomodando, mas em vez de ficar, ai, como minha pele tá feia, nossa, como eu tô estranha, nossa, como eu tô esquisita, eu fui atrás de informações. Eu fui buscar. Ai, Manu, e de cara você tinha todos os recursos financeiros para comprar todos os produtos? Não, porque produtos dermatológicos, eles são razoavelmente caros. Então eu ia comprando aos poucos e testando e vendo. E assim que a gente vai fazendo na vida, gente. Então a vida é escrita por atitudes, o primeiro. Segundo, desfrute o processo de mudança. Isso faz parte da coragem. Às vezes a gente... eu tô nesse processo de mudança. Vou continuar nessa história da mancha e os cremes dermatológicos. Tô nesse processo de mudança, de retirada dessa mancha. Aqui tá a mancha. Aqui tem o uso dos produtos, aqui estou eu sem a mancha. Eu tenho que curtir esse meio. Eu tenho que fazer desse momento de passar o produto na pele um momento de autocuidado. Significar como algo positivo. Ser grata por estar tendo acesso a esses recursos e poder cuidar da minha pele dessa forma. Então, curtir o processo é extrair o que há de melhor nisso que eu tô vivendo nesse momento. Problemas e situações na vida que vão querer roubar a nossa alegria vão existir o tempo inteiro. Mas cabe a nós desfrutar o processo da mudança. É curtir cada passo. Nossa, a mancha clareou. Não foi embora, mas clareou. É blindar isso. E ir blindando cada conquista. Terceiro passo, extremamente importante, que é uma coisa que eu vou bater muito na tecla de vocês esse ano, assim, até vocês mentalizarem, entenderem isso. Vou bater muito nessa tecla, que é desfrute a sua vida diária. Como a Karina falou, tem um trecho aqui do finalzinho da fala dela, o que eu posso fazer no dia de hoje para chegar mais perto da pessoa que eu quero ser. E eu falei pra ela assim, porque realmente a gente só tem o hoje. E a gente se permite viver dias extremamente medíocres, tristes ou vazios, sendo que a gente pode desfrutar a vida diária. A gente pode fazer do nosso dia um dia legal, por mais que seja um dia de tristeza. Por mais que seja um dia de perda. Sei lá, fui no mercado e perdi dinheiro na metade do... Antes de chegar no mercado, perdi meu dinheiro. É uma coisa triste? Frustra. Mas eu vou permitir que isso acabe com o meu dia. O que eu vou aprender com isso? Talvez costurar os bolsos da minha calça? Talvez levar uma bolsa mais segura da próxima vez? Não sei. Eu aprendo com as coisas que a vida vai me ensinando. Eu uso as experiências do dia a dia para enriquecer minha experiência. E para completar essa coisa do desfrutar a vida diária, é muito importante você refletir como eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que as pessoas me vejam como aquela pessoa que está sempre reclamando da vida, que está sempre insatisfeita, que não tá realizada com nada, que a vida é sempre uma porcaria. Ou eu quero que as pessoas me vejam como uma inspiração, como alguém que pode ser canal de cura,
como alguém que, apesar dos desafios da vida, pode contribuir com o mundo. E para quem é mãe, isso é muito mais profundo ainda. Qual é a imagem que você quer que seus filhos tenham de você? É de uma mãe que sempre estava de pijama ali reclamando da vida, que todas as tarefas domésticas eram um fardo para ela, que cuidar do lar, que cuidar do filho era sempre um estorvo, um peso, uma tragédia? Ou você quer que ele tenha memórias de uma mãe que foi acolhedora, que tinha seus momentos de Dona Hermínia, que botava regra, que corrigia comportamento, mas que também se arrumava, que se cuidava, que se alegrava, que se divertia, que tinha os seus hobbies, que tinha a sua sabedoria pessoal da própria história de vida. Então é isso que eu quero que vocês reflitam. Quando a gente fala de desfrutar a vida diária, é também pensar nessa imagem que a gente está construindo da gente para as pessoas, que a gente constrói todo santo dia. E em quarto, quero que você mentalize que crenças e medos a gente vence eles em movimento. Eu jamais ia vencer a minha insegurança, o meu medo de gravar vídeo, das telas, da expressão, da exposição, sem o movimento. Sem vir a primeira vez fazer um vídeo super robótica, insegura, olhando pro papel e vejo... A minha primeira live aqui no Instagram foi sobre esse filme, Comer, Amar e Rezar. Fiz ele 3 horas da tarde de uma quinta-feira, assim, falei assim, vou pegar um horário bem zoado, pra ninguém participar, pra ninguém me ver. E eu fiquei olhando pro papel o tempo inteiro, mal olhava pra tela, ficava apreensiva. Aí uma menina ainda mandou uma pergunta que não tinha nada a ver com o tema da live. E aí eu não fiquei perdida e tal. Gente, foi um ziriguidum, cara. Dei muita risada depois que terminou a live. E tipo, os meus amigos participaram, meus amigos mais próximos. E assim, cara, foi muito estranho. Fiquei super ansiosa antes, durante, depois, ainda tive um pouco de ansiedade, tipo, né? E aí, até hoje, que, tipo, é super tranquilo fazer live. Eu me sinto como se a gente estivesse numa videochamada. Me sinto conversando com pessoas especiais, assim, sabe? Tendo uma troca legal. Então, a gente vai vendo esse processo. Antes de entrar no tema hoje do quadro A Manu Te Escuta, eu quero que vocês compartilhem aí nos comentários qual foi a principal mensagem da live de hoje pra vocês, tá? O que ficou? Eu acho que essa live merece, acho que todas as lives merecem, mas essa principalmente merece ser reassistida. De rever ela, pausando depois lá no YouTube. Pausa, assiste de novo, coloca nos comentários os insights que vai tendo, porque você vai ver que vai ter outras mulheres que vai se conectar com você. Então, se você tá vendo gravado, também deixa aí nos comentários do YouTube. O que você pegou da live de hoje? Qual foi o principal insight? Enquanto vocês vão digitando aí, eu vou pro quadro A Manu Te Escuta. O que é o quadro A Manu Te Escuta? Eu decidi colocar dentro das lives de acolhimento, disponibilizar para vocês ou no Story ou no grupo lá do nosso grupo do WhatsApp, um formulário onde vocês colocam uma história pessoal, um depoimento, um receio, uma preocupação que vocês têm. E vocês colocam lá no formulário, pode se identificar ou não. E eu trago essa história, esse relato, esse receio para a live e trago uma orientação psicológica para esse depoimento que você coloca. Hoje a gente vai ler uma dúvida, um comentário, enfim, da Rosilane. Ela falou: estou em uma crise existencial, porque não sei o que fazer da vida e o momento que estou também não me permite nem estudar e nem trabalhar. Suas lives têm me ajudado bastante. Então ela fala: eu estou em crise existencial, eu quero fazer algo na minha vida, mas eu não sei o que vou fazer. Então ela quer, não sabe. E uma coisa que gera apreensão para ela é que no momento ela também não pode estudar e nem trabalhar. Como eu não tenho muitas informações, eu vou usar um pouco da suposição também aqui. Então, ela não sabe o que fazer da vida. Eu acho que a live aqui já deu boas respostas de como chegar numa possível clareza do que ela quer fazer da vida, que é escrever sobre quem ela quer ser, quem ela é atualmente e qual é o sonho dela para os próximos 5 anos, o que ela espera daqui 5 anos estar vivendo.
E isso já vai dar uma ideia de clareza. Ela já vai ter mais clareza sobre o que ela quer viver. O momento que estou também não me permite estudar. O momento não me permite estudar. Queria entender um pouco esse estudar. Se for estudar formal, tipo fazer uma universidade, fazer um curso, não ter uma disponibilidade para isso agora, ela pode pensar em formas de estudar que não exija tanto investimento. Por exemplo, quando eu li essa mensagem dela, eu me lembrei muito do meu começo, né? Eu sempre sonhei em ser psicóloga, isso é uma coisa que eu falo pra vocês, todo projeto que eu faço, a minha apresentação é essa. Olha, eu sempre quis ser psicóloga, desde os meus 15 anos, eu já sonhava com isso. Então, eu sou a Manu hoje, que eu queria ser há, sei lá, 10 anos atrás, 13 anos atrás, né? Então, eu queria viver essa realidade exatamente do que eu tô vivendo hoje. Eu idealizei isso lá atrás. Só que quando eu tinha 15 anos, eu não tinha acesso ao curso de psicologia. Isso é uma coisa que me frustrava demais. Eu tinha uma ansiedade danada, porque eu pensava, cara, eu não vejo a hora de fazer 18 pra eu poder entrar na faculdade. Só que aí quando eu falei, tá, que eu vou entrar fazer 18, mas como que eu vou entrar na faculdade? Porque tem que ter dinheiro. O curso de psicologia não é barato. O curso de psicologia é período integral, não dá pra conciliar com trabalho. E aí, o que a gente vai fazer da vida, minha senhora? Então, eu tinha essas ansiedades. Então, eu falei, cara, já que eu tenho 15 anos apenas e não posso fazer uma faculdade de psicologia agora, vou pegar tudo que eu achar de psicologia e vou ler. Então, você tem noção, eu lia dicionário. Eu pegava os termos psicológicos e pegava o dicionário, eu sou da época do dicionário. Pegava o dicionário Aurélio e ficava. Então, eu aprendi o que era psicanálise, não foi estudando livros de psicanálise, foi lendo o dicionário. Falei, nossa, psicanálise. Foi pesquisando os termos de psicologia, do universo da mente humana, e pesquisando no dicionário, e eu fui descobrindo as coisas. Então, para estudar, você pode estudar de várias formas, sem ser a forma formal inicialmente. Pode ser comprando uma revista. Gente, quantas revistas de psicologia eu comprei? Porque às vezes eu não tinha dinheiro pra comprar um livro de psicologia que era caro. 15 anos que dava pra comprar com a minha mesada. Então eu comprava livros que eram mais acessíveis. Eu comprava livros que às vezes vendia na revista do Avon, que vendia aqueles modelos de... Acho que até tem... Não tem aqui. Livros de bolso, sabe? Que fala esse lançamento, esse livro... Eu não tenho nenhum aqui fácil. Livros de bolso, que são aqueles bem pequenininhos, que são normalmente mais acessíveis, era o que eu comprava. Então, existem várias formas de estudar. Agora, sobre trabalhar, realmente, às vezes, dependendo das circunstâncias, a gente fica limitado a não trabalhar. E aí, o que a gente pode fazer com esse período que eu não trabalho é usar para planejamento, tá? E, Manu, quais são as circunstâncias para uma pessoa não conseguir trabalhar? Adoecimento, às vezes uma gravidez de alto risco, às vezes um familiar que tá doente e é super dependente da pessoa e a pessoa tem que estar em cuidado com ele. Essas são as coisas que impedem alguém de trabalhar, às vezes coisas muito maiores que a pessoa, que não depende, que não está sob o controle dela. Agora, se a sua dificuldade de trabalhar tem a ver com uma dificuldade de posicionamento profissional, alguma coisa assim, também tem jeito. É levar pra folha, papel em branco e começar a criar roteiros. É o que eu faço com as minhas pacientes, tá? É o caminho do meio. É o caminho do meio. O que é possível fazer? Às vezes eu quero ser a Manu que, sei lá, dá palestras em multinacionais. Essa é a minha realidade hoje? Não. Não tô dizendo que essa... Eu sou um exemplo, tá? Não estou dizendo que essa é a minha realidade. Minha vontade. E aí eu quero ser essa Manu. Não sou isso hoje. O que eu vou fazer? Vou fazer lives para minhas seguidoras no Instagram. É um caminho do meio. Você percebe? Então, todo projeto que a gente tem gigante, a gente cria um caminho do meio. E eu tenho que parar de falar, senão a gente não termina essa live hoje. E eu acho que foi isso. Dei a resposta pra pessoa aqui, pra Rosilane, então, sobre como lidar com esse desafio e contei um pouco de uma história pessoal pra dar uma inspirada. Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram no comentário. A Gabi falou que o que ficou mais forte pra ela foi o questionamento. Quem eu quero me tornar? É isso. Eu amo essa pergunta. Vocês têm que procurar profissionais que não dão boas respostas para você necessariamente, mas que te dão boas perguntas. Sempre consuma conteúdo de pessoas que te provoquem reflexão, que provoquem em você essa coisa do questionamento.
É por isso que psicólogo não dá resposta e não resolve o problema da vida das pessoas. Ele leva questionamento para a pessoa ficar inquieta com a pergunta e ela buscar as próprias respostas. Que é isso que gera transformação na vida, que leva a gente para o movimento. Muito obrigada, Gabi, por compartilhar seu insight. Vamos ver agora a Karina. O principal insight é: quais as ferramentas eu posso utilizar para chegar ao meu objetivo? Quais são as ferramentas? Você tá vendo? Questionamento. Vocês percebem que o potencial daqui da live foi o questionamento? Que ferramentas? O que quero mudar? Então, ter clareza. O que eu quero mudar na minha vida? Porque não querer mudar, todo mundo quer, mas o quê? E quais atitudes eu posso ter um dia de cada vez? Todo dia eu tomo uma decisão que me aproxima do meu objetivo. E eu tenho que ter essas decisões. E tem que estar observando as distrações. Certo? E o insight da Mariana, que foi o maior insight dela, o primeiro passo é ter coragem. É isso, gente. O primeiro passo é ter coragem. E coragem não quer dizer ausência de medo. Você vai sentir medo, mas você vai fazer. Você vai sentir desconforto, mas você vai fazer. Certo? Foi uma live muito potente. Revejam ela depois. Anotem. Mergulhem nesses temas. Porque são conteúdos profundos e que provocam muitos insights legais. E até, quem sabe, curas emocionais. Eu acredito muito. Tem gente que fala, eu não acredito em cura emocional, não. Eu acredito. Só quem teve uma infância, uma história de vida desafiadora, pesada, com altos e baixos, que sabe o tanto de trava e feridas que tem dentro de si, que sabe quanto algumas orientações, alguns aconselhamentos, alguns acolhimentos são curativos. Então eu acredito muito no poder do acolhimento, acredito que é possível ter cura emocional e acredito mais ainda que pessoas curadas curam pessoas. Certo? Então é isso, beijos. Assim que a gravação estiver disponível para assistir, eu aviso vocês no grupo de WhatsApp e também no Story. Beijos e até semana que vem. E a gente vai falar sobre relacionamento na próxima live, tá bom?